tiveram algumas coisas, algumas pessoas que me influenciaram, me ajudaram, mas eu lembro que um dos pontos chaves foi o seguinte: quando eu comecei a gravar o meu curso Doutrina Zero, eu era protestante e eu tive que estudar muito a história do Ocidente, né, pra falar sobre doutrinação, ou quando começou, aonde e tal. E eu não queria ficar puxando sardinha pra Igreja Católica porque eu era crente. Só que eu tinha que dar aquelas aulas e não tinha como eu fugir do fato de que a Igreja Católica tinha montado o Ocidente. Ela tinha criado o Ocidente da forma como ele é praticamente. Então, e eu tentava pivotar às vezes e não tinha como, porque a Igreja Católica de fato foi quem disponibilizava estudo para todo mundo, quem montou o sistema de ensino, quem criou as universidades. Assim, tudo eu ia ver, sistema de plantio, não sei o que, tudo eu ia ver era a Igreja Católica. Então eu falei assim, cara, não tem como demonizar esses caras. Primeiro papo, para início de conversa. E uma outra coisa também, que assim, no meu curso, né, no Doutrina Zero, eu falo muito de narrativas. E eu falo muito sobre como as pessoas usam técnicas de manipular mesmo, né, através da forma como você fala, como você expõe alguns fatos. Então a gente sempre ouviu, né, que a Igreja Católica tinha o monopólio da Bíblia, e por isso surgiu a Revolução. Eles não chamam nem de Revolução, eles chamam de Reforma Protestante, que na verdade foi uma revolução. E aí você começa a ir atrás, né, por que só a Igreja tinha acesso à Bíblia? Por que só eles... Bom, porque eles fizeram a Bíblia. Tipo, se não fossem os monges, copistas e tal, nenhum protestante teria a Bíblia hoje. Vocês entendem? Então, assim, inclusive a Igreja Católica também, os monges também beneditinos foram os responsáveis, inclusive, por trazer obras de Platão, de todos os filósofos antigos e tal, até os dias de hoje. Porque senão, se não fossem esses caras, a gente não teria nem essas obras literárias da antiguidade. Então, a importância que eles tiveram na formação religiosa, na formação religiosa, mas na formação cultural também, não dá pra negar. Não dá pra negar que a igreja foi o que fez, o que moldou o Ocidente, tá? E os valores do Ocidente. Então, e aí eu comecei a entender o quão louco é você pegar um livro de uma religião, né? Então, assim, a Bíblia foi feita através de alguns concílios da Igreja Católica, né, que decidiram ali quais livros entrariam dentro da Bíblia ou não. E aí é a mesma coisa, você começa a comparar, né? Você fala assim, é a mesma coisa que eu pegar a Torá, né, que é o livro sagrado judeu, e tirar toda a tradição judaica e falar, eu vou criar uma outra vertente do judaísmo em cima da Torá. Então, quando você começa a pensar nisso, você fala, é muita loucura, não faz sentido isso. Né? E aí, protestantes criam uma série de narrativas para justificar, né, a Revolução Protestante e tal, que matou muita gente, que não foi uma coisa, não foi pacífica, né? Então, assim, existe um movimento de demonização da Igreja Católica que não é de agora, tá, gente? É desde começa ali no renascentismo, aí no iluminismo vem com força total, tá? Porque era interessante para a esquerda, desde aquela época, que a Igreja Católica perdesse força, porque assim eles ocupariam o lugar enquanto líderes, né? Líderes em todos os aspectos, líderes de Estado, líderes de tudo, né? E aí que eles começam a pregar também o Estado laico, né? Que é você tirar a igreja, tirar a fé cristã de qualquer posto, porque aí as pessoas sem fé têm mais, né, elas têm mais facilidade em aderir qualquer groselhada que você imponha na sociedade. Então, isso também foi outra coisa. O fato das pessoas terem demonizado tanto a Igreja Católica, né, e contado mentiras, inclusive, a respeito dela, já é um troço que as pessoas deviam ficar com o pé atrás e falar assim, poxa, né, tipo, por que estão querendo tanto assim demonizar a Igreja Católica que não tem como negar que foi o que moldou a cultura, a tradição e o Ocidente da forma como ele é. Então, assim, isso só pra começar, tá? Isso é só... Puxa, eu tô aqui já divagando sobre isso. Mas, pra finalizar, assim, também pra não estender mais ainda, eu não acho que protestantes têm má fé. Eu gosto, assim, uma das minhas melhores amigas, minha irmã, é evangélica. Inclusive, vou contar um segredo pra vocês. Hoje mesmo de manhã eu fui num culto evangélico, tá? Eu não vejo nenhum mal em você ouvir um pastor falando sobre a Bíblia. Isso não tem como ser ruim, tá? Eu não sou uma católica que odeia cristãos. E eu vejo muito mais isso do lado dos crentes em relação aos católicos. Os crentes às vezes ficam com raiva do católico e isso é muito louco também. Mas é a experiência que eu tive enquanto cristã, enquanto evangélica e enquanto católica, né? Eu vejo muito isso. Mas eu não tenho... E, aliás, essa pregação que eu vi hoje foi muito legal, num pastor que chama Israel Subirá, que eu não conhecia.
Ele é filho do Luciano Subirá, que é um pastor que eu acompanho. Então tem uns 2 ou 3 pastores que eu gosto de acompanhar sempre, que eu gosto das coisas que falam e tal. E tem evangélicos fenomenais, entendeu? De um coração gigante, que atuam ali no dom da palavra, como eles falam. O próprio C.S. Lewis, né, que é um gênio da literatura e tal, era protestante. Então não tem como você negar que existem protestantes evangélicos maravilhosos, não é isso. Mas eu hoje não consigo ir num culto e falar, isso aqui é uma igreja pra mim. Assim, pra mim, hoje de manhã fui no culto, ouvi o pastor pregando. Foi uma pregação maravilhosa que me tocou muito, mas aquilo não foi igreja pra mim. Aí eu precisei à noite ir na igreja, ver um padre fazendo a homilha, com toda a tradição, tudo. Então, né, como eu tava contando aqui nos stories anteriores, ela aconteceu de forma bem gradativa, né? Então o processo todo demorou uns 10 meses, eu posso falar. Tá? Porque as pessoas, né, tem meia dúzia de tonto que fica, ela agora era crente, agora acordou católica. Não, né? Deixa eu contar um segredinho pra vocês. Eu, pelo menos, não fico postando tudo da minha vida no Instagram o tempo todo, tá? Então, demorou uns 10 meses pra eu postar que eu tava na missa a primeira vez. Porque as pessoas não sabem disso porque eu não postava. Mas então foi um processo que foi demoradinho até. Então foi através de muito estudo, de muita conversa com vários católicos, com várias pessoas. Fiz o curso do Guilherme Freire, da história da igreja. Fui atrás de muita gente que eu considerava que entendia, e os dois lados, tá? Tanto evangélicos quanto católicos. Até eu tomar mesmo a minha decisão, entender a importância da tradição, da Eucaristia, entender os santos, entender tudo isso. Demorou. E hoje eu tô muito feliz no lugar que eu tô. E a experiência prática disso, pra mim, faz toda a diferença, porque a questão da tradição é muito importante pra algumas pessoas, e eu descobri que ela é muito importante pra mim. Então, algumas coisas, tipo, o terço, né? Cara, rezar o terço todo dia é um troço que mudou minha vida, tá? Em vários aspectos, quem sabe um dia eu posso falar disso. Agora eu comprei um bizantino aqui lá no Mosteiro São Bento, tô fazendo também ele. Comungar é uma coisa que muda a vida da gente. Você se confessar muda muito a nossa vida, a minha pelo menos. Então, na prática, mudou muita coisa e eu vou mais longe. A minha vida andou. Parece que quando eu comecei a praticar o catolicismo, a minha vida melhorou. Ela andou, rolou, ela começou a rolar. É muito louco isso.